E aí pessoal, bom dia! A gente está aqui para mais uma EBD. Conseguimos vencer mais uma semana de isolamento social. Não tem sido fácil, porém necessário. E aí, como é que vocês estão? Na casa de vocês, com a família de vocês? Eu espero que tudo bem. E hoje, mais uma vez, nós vamos para o nosso segundo vídeo de EBD e a nossa 12ª lição. O tema da nossa lição hoje é a conversa aproxima a família. E a gente vai falar sobre diálogo, a gente vai falar sobre comunicação. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e antes da gente começar a lição, ore, fale com Deus, peça para Ele abrir o seu entendimento para que essa aula possa fluir. E que não seja só uma aula normal de EBD, mas que o Espírito Santo ele fale com você, tá? E aí você vai pausar o vídeo agora, vai orar, desculpa, você vai pausar o vídeo, você vai orar e você vai recolher o seu material, que é Bíblia, caderno ou papel de anotação, caneta ou lápis e a sua revista. Se você não tiver revista, se atente para as passagens bíblicas e anote no seu caderno e depois confere na Bíblia, tá? Porque você precisa conferir tudo que for ser falado aqui. Beleza? Vai lá. Vou aguardar você voltar. Nosso texto áureo ele fica em Provérbios 15:23, que diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Vamos lá para o ponto de debate, aquelas perguntinhas que a gente já está acostumado a fazer para a gente dar entrada no estudo. Então vamos lá. Primeira pergunta: por que devemos dialogar com o outro? Porque às vezes há mais brigas do que conversas nos lares? Quais são as consequências da falta de diálogo familiar? Por que é tão difícil ouvir primeiro e falar depois? As palavras têm algum poder? Então são perguntas que você pode estar fazendo aí, respondendo para você mesmo e a gente vai conseguir desenvolver no decorrer da lição. Papo sério. 1. Saber comunicar-se. Acompanhe na sua revista. Comunica-se adequadamente aquele que domina a arte de expressar seus sentimentos e aquele que desenvolve a habilidade de compartilhar suas ideias. A família que não se comunica desta forma está fadada à ruína, pois a comunicação é vital para o desenvolvimento intelectual e emocional do ser humano. Então, a pessoa que sabe se comunicar, que sabe se expressar, ela consegue sim ocupar um bom espaço no convívio com outras pessoas. Porque ela consegue se expressar, ela consegue falar o que ela sente, ela consegue dizer quais são as necessidades que ela tem no momento. Então, há uma importância sim em saber comunicar-se. E a gente vai ver que para crescermos e desenvolvermos de forma saudável, precisamos estabelecer bons relacionamentos. Para tanto, necessitamos utilizar adequadamente diversas formas de linguagens disponíveis, que são as linguagens verbais e não verbais, né? Se não o fizermos, será muito difícil externar com eficácia nossos sentimentos, desejos, pensamentos e emoções. Imagine só como seria a nossa vida se a gente tivesse que se relacionar com outras pessoas, mas sem o benefício da comunicação. Como é que a gente ia fazer isso? E quando eu digo comunicação, eu digo comunicação verbal e não verbal. Aquela comunicação não verbal, que é às vezes uma expressão ou um gesto, sabe? Imagina só se a gente tivesse que se comunicar, se envolver com outras pessoas sem ter esse método de se comunicar, essa comunicação verbal ou não verbal. Não ia ser possível, não ia ter como. Por isso que a comunicação ela é de extrema importância. E quando existem ruídos nessa comunicação, que são esses ruídos? Às vezes eu penso uma coisa, falo de um jeito, entendem de um outro, porque no meio do caminho aconteceu um ruído e atrapalhou tudo. Isso também pode prejudicar, tanto quanto não se comunicar. E a gente vai entender melhor, tá? Vamos lá. A medida do falar, 1.1. Toda pessoa tem sua própria maneira de comunicar-se e precisa de liberdade para mostrar quem é. Todavia, é importante sabermos a medida exata do falar para não cometermos erros. Isso é legal. Se você olhar, cada indivíduo tem um jeito dele de falar. Se você for comparar, por exemplo, a minha aula de EBD com a aula de EBD, sei lá, do teu professor, se você for de uma outra igreja que não seja a minha, jovem, e você for comparar com o seu professor, às vezes ele é mais despojado, ele usa mais palavras, mais gírias e tal, não sei o quê, e às vezes ou um outro professor que usa a mesma revista, que dá a mesma lição, ele tem um outro método, que ele é mais introspectivo, ele consegue se comunicar melhor, ele leva as palavras, ele é mais culto, só que são pessoas e indivíduos que se comunicam de forma diferente. E isso é muito legal, isso é importante, essa individualidade. Por quê? Porque isso nos torna únicos. Eu não sou igual a Maria e a Maria não é igual ao João, e aí a gente consegue se comunicar, porém cada um da sua maneira. E isso é bacana. Isso não tem nada a ver com a comunicação errada. Não, são comunicações diferentes, são indivíduos diferentes. A mensagem, ela tem que ser mais importante. A gente tem que saber valorizar a mensagem que está sendo falada. Agora, abrindo um parênteses aqui,
A palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. E isso não pode ser cogitado de outra maneira. Como assim verdade absoluta? O que está escrito aqui é o que está escrito aqui. Se o que está escrito aqui é A, eu vou ter que reproduzir A. Mesmo que a minha forma de reprodução, a minha maneira de me comunicar, ela seja toda minha, toda uma característica minha, da Bruna. Mas o que eu vou levar, se eu tiver a responsabilidade de levar o que estiver escrito aqui, eu tenho que levar exatamente o que está aqui. A palavra de Deus, ela não pode mudar, porque o meu jeito é X. A palavra de Deus, ela continua sendo A. Então, mesmo eu sendo X, o meu jeito sendo X, a maneira como eu me expresso sendo ser X, eu tenho que continuar levando a palavra de Deus como A. Porque ela continua sendo santa e ela continua sendo viva e é uma verdade absoluta. Então, isso aqui não pode mudar por causa do meu jeito. Muito pelo contrário. Eu tenho que me adaptar à palavra e não a palavra se adaptar a mim. Beleza? Então, ficamos entendidos? Acredito que sim. E vamos lá, à medida do falar. Continuando. Isso se torna possível quando aprendemos o que é importante para o outro e cedemos alguns pontos. Se agimos assim, conseguimos promover um equilíbrio no lar. E aí, falando de equilíbrio no lar, indo para o plano original de Deus, de uma família que é pai, mãe e filhos, a gente vê que sim, existem formas diferentes de se dialogar. Indo lá para o pai e para a mãe, para o casal, né, para o casal casado, eles, quando você vê que a mulher, ela se comunica de uma maneira diferente que a do homem. Ela, por exemplo, quando ela vai contar uma história, vai falar como foi o dia dela, ela vai ser bem detalhista, vai falar lá minuciosamente, não, eu acordei, encostei o pé direito no chão, e isso é uma característica nossa da mulher. E o homem, quando ele pergunta, se você virar pro seu marido e falar assim, e aí fulano de tal, como é que foi seu dia hoje? Ele vai te responder, foi tudo bem. E isso para ele é o suficiente. Então são maneiras de se comunicar que também acaba sendo uma característica, às vezes diferente do homem, diferente da mulher, assim como é diferente da criança. Se você perguntar para uma criança como é que foi o dia dela na escola, por exemplo, ela vai falar da parte mais legal, da parte que mais ficou gravada na mente dela. Às vezes ela vai focar mais no recreio, mais na parte que ela brincou com o coleguinha, do que a lição, que é o que mais importa para a mãe naquele momento. Então são coisas assim que a gente consegue observar, de pessoas, de características e de posição diferente dentro de casa, tá? E 1.2, o momento oportuno. Às vezes, é melhor aguardar uma ocasião oportuna para fazer uma comunicação ou um pedido a alguém, pois uma notícia ou um pedido fora de hora pode gerar sérios transtornos. Vamos parar aqui e falar sobre. Vocês imaginam só, uma casa e o avô veio a falecer. O pai do pai, né? O avô veio a falecer. O pai daquela família, ele fica arrasado, triste, muito, muito triste. E aí, a mulher chega em casa, sabe da notícia, abre a geladeira e vê que, sei lá, a garrafa d'água estava sem água. Não encheram a garrafa d'água pela 1000ª vez. E ela fica chateada com aquilo. Vocês acham que é o momento certo para aquela mulher, aquela esposa, falar com aquele marido que acabou de perder o pai sobre a garrafa de água que está vazia? São momentos, né? Ela estaria errada de falar? Não, não estaria errada. Mas será que o momento era o momento certo de falar? Não seria, com certeza. Então, uma situação que poderia ser resolvida com tranquilidade posteriormente, e que era uma coisinha bem pequenininha, se ela encaixa dentro daquele contexto ali, naquele momento, naquela situação, com certeza seria um motivo de discórdia dentro de casa. Por quê? Porque ela não teve a sabedoria de respeitar o momento. Eu estou usando o exemplo da mulher, mas poderia ser o contrário também. Poderia ser o marido ou o filho, e mais os filhos. Então, filhos, respeitem o momento, saibam observar o que está acontecendo à sua volta, para saber se aquele é o momento de falar a respeito de determinadas coisas. Às vezes na sua cabeça não é, você estava criando coragem para falar daquilo aí há um tempão, só que você precisa entender o contexto e o que está acontecendo à volta, para saber se o momento é propício, tá? Ficou claro isso? Beleza, então. As pessoas comunicativas, habituadas a falar mais do que as outras, precisam aprender a policiar-se, esperando o tempo certo para conversar sobre aquilo que desejam. Gente, isso aqui quando eu li, eu vi que foi pra mim, total. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que fala, eu falo mesmo, eu falo muito, pelos cotovelos. Sempre fui assim, desde criancinha, ó, blá, 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 falar. E por falar muito, eu sempre gostei muito de trocar ideia, de dialogar.
E quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade em parar para ouvir. Eu queria só falar o tempo todo, expressar as minhas ideias, as minhas teorias, os meus pensamentos, meu ponto de vista. E aí eu não parava para ouvir. E isso é muito desagradável. É muito chato quando você está numa rodinha de amigos e tem uma pessoa que fala o tempo todo. E eu descobri com o tempo, que eu acabava sendo desagradável. E não é legal ser desagradável. Então eu comecei a me policiar em relação a isso. Até hoje, eu vou falar pra vocês. Por exemplo, se eu estiver numa aula de EBD, sentada, assistindo uma aula, e existem alguns temas que aparecem, que às vezes eu me empolgo, falo, caraca, isso aí eu sei e tal, não sei o quê. E aí o professor ele vai e pede sugestão. Às vezes eu fico me coçando pra ficar quietinha e dar oportunidade pra outra pessoa falar. Até hoje. Tem sim que ter esse policiamento, tem sim que ter esse trabalho. E as pessoas que elas costumam falar muito, elas têm que se policiar. Você que está assistindo aí, você é uma dessas pessoas? Você é igual a mim que fala e às vezes não consegue ficar quietinha quando tem que ficar? Então, vem pro bonde e vamos aprender junto a ficar quietinha. E a gente vai ver aqui, no decorrer da lição, qual é a necessidade e a importância de se calar, muitas das vezes, tá? Lá no 1.3, a gente vai começar a falar sobre isso agora. O cuidado com a precipitação. A palavra de Deus recomenda que sejamos tardios para falar. Ué, Bruno, mas você acabou de falar que a gente tem que se comunicar, a gente tem que falar, entre a nossa família, dentro da nossa casa tem que ter diálogo. Sim, só que você precisa saber o que você vai falar e qual o contexto que você vai falar. Por isso, e para isso, você precisa parar, pensar, analisar e depois falar. Abre sua Bíblia aí em Tiago 1,19 para você ver por que você tem que ser tardio no falar. Tiago 1,19 vai falar assim: lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. O que a gente estava falando aqui? O que Tiago estava querendo explicar aqui? Que existem determinadas situações, às vezes diálogos, discussões mesmo, que a gente vai ouvir algumas coisas que são desagradáveis. E aí quando a gente fala exatamente aquilo que a gente pensa no momento da raiva, a probabilidade da gente falar uma besteira e se arrepender da nossa fala depois é muito grande. É muito grande. Por isso Tiago ele vai dar esse conselho. Olha, ouve mesmo, mas espera quando você for falar. Analisa a situação. Porque quando a gente respira, oxigena o nosso cérebro, a raiva passa, a gente consegue pensar muito melhor. Tá bom? Então vamos lá, seguindo com a lição. O hábito de falar precipitadamente é um sinal de falta de sabedoria. Além disso, quando demonstramos pressa para expressar o que sentimos, corremos o risco de sermos envergonhados. Então, só fortalecendo o que eu acabei de dizer. Vamos lá pro 2, saber ouvir, porque não adianta só saber falar, né? Saber falar é mole, agora a gente tem que saber ouvir também. O ser humano tem a necessidade de ser ouvido, isso é fato. Isso faz sentir-se respeitado e valorizado. No entanto, em um diálogo, o que realmente importa é fazer com que a mensagem seja compreendida. Muitos problemas poderiam ser evitados se houvesse um pouco mais de interesse por ouvir o outro e entender o que ele falou. Não é verdade? Então, às vezes a gente é tão egoísta que corre pra fala, não, porque eu acho isso, eu penso isso, porque aconteceu assim, assado, e não tem interesse nenhum em ouvir a outra parte, e muito menos de tentar resolver as coisas. Isso é triste. Por quê? Porque muitas das vezes a maioria dos nossos problemas de confusão, de atrito, de briga, de discussões, elas poderiam ser resolvidas só no ouvir. Porque quando a gente fala muito, a gente não escuta a outra parte e às vezes a gente só fica ali com a nossa visão da situação, com a nossa visão do problema, com a nossa visão do diálogo e não sabe o que está acontecendo de fato ao nosso redor, tá? Essa é a importância do saber ouvir. Quantos conflitos poderiam ser resolvidos se a mensagem transmitida durante uma conversa fosse bem decodificada e interpretada? O importante não é somente escutar as palavras, mas também saber ouvir a mensagem que está nelas. Nesse contexto, ouvir significa prestar atenção. É dar atenção mesmo, não é a pessoa estar falando, entrar aqui e sair por aqui. É entrar aqui e vir para cá. Você analisar. E se necessário for, se houver necessidade, você falar. Aí então você falar. Lembra de ser tardio de falar? É porque existe um tempo aqui, ó, durante esse processo, para nossa mente, para a gente analisar, avaliar e saber o que precisa ser dito de verdade, tá?
2.1. A indiferença. Uma das armas que Satanás usa para destruir os lares é a indiferença. Isso é triste. Quando pais e filhos buscam ter diálogo e aprendem a ouvir o que o outro tem a dizer, a indiferença não encontra lugar na família, pois ouvir alguém com atenção é uma maneira de mostrar que ele é importante e que é levado a sério. É muito chato, gente, quando alguém se torna indiferente dentro de casa. Muito chato mesmo, porque é muito bom se sentir importante. E quando a gente é ouvido, quando dão atenção para aquilo que a gente tem para falar, ou quando a gente para escutar e dar atenção a alguém, a gente sabe que a gente ocupa um lugar. E se a gente é ignorado, ou se a gente é tratado com indiferença, ou trata alguém com indiferença, essa pessoa ela acaba se anulando e acha que não faz parte daquela família. Então é muito importante que pessoas dentro de casa não se tratem com indiferença. O que é não tratar alguém com indiferença? É você cruzar com ele dentro de casa, perguntar como é que tá, se tá tudo bem, como é que tá sendo a rotina. São essas atitudes que fazem diferença e que se tornam muito importantes. Por quê? Porque é muito ruim quando você está vivendo sonhos ou você está vivendo situações tristes e não tem com quem compartilhar. Porque as pessoas dentro da sua casa elas são indiferentes a você. Ou pensando, não se colocando só na posição de vítima, né? De vítima mesmo, se coloca também na posição daquele que às vezes age com indiferença um com o outro. Como é que tem sido o teu relacionamento com os teus pais? Você tem só cobrado a eles essa atenção, mas ele nem fala comigo, nem sabe como é que eu tô na escola, não pergunta. E aí, você tem feito a sua parte? Você pergunta também se ele vai bem? Como é que ele tem feito para conseguir te sustentar e manter sua casa de pé? Então, vamos tentar, né, se colocar nessa posição assim pra gente se ajudar a viver mais em harmonia dentro de casa. Cada um fazendo o seu papel. E agora fala sério, você vai ter muito tempo pra colocar isso em prática, né? Já que você tá tendo que se isolar do mundo e ficar dentro dessa casa aí em quarentena. Aproveita a oportunidade. Ai, Bruno, oportunidade sim, oportunidade, porque em nome de Jesus, quando tudo isso passar, isso tudo vai passar, talvez você não tenha mais o privilégio de viver com a sua família como você tem vivido esses dias. Então coloque em prática o reino dentro da sua casa. Tá bom? Vamos lá. 2.2. A comunicação entre os parentes. Existem famílias cuja cumplicidade é tanta que só pelo olhar um sabe exatamente o que o outro está sentindo e pensando. Porém, até chegar a esse estágio de comunicação eficaz, não verbal, eles já dialogaram muito, expondo seu coração um ao outro. Sem diálogo, portanto, não há como sensibilizar, comover ou convencer. Cara, esse negócio aqui dessa comunicação assim, só do olhar, que às vezes você tem com a sua colega, cara, experimenta ter com a tua mãe, experimenta ter com o teu pai, com o teu irmão. É muito maneiro. Eu, graças a Deus, sou privilegiada com isso. Em relação à minha mãe, por exemplo, a gente tem coisas que a gente não precisa abrir a boca pra falar nunca. A gente só se olha assim e entendeu, né? E porque a gente já sabe. Existe essa cumplicidade. E é muito legal quando você tem isso dentro da sua casa, tá? Vamos lá. A interferência causada pela mentira. Nada deve interferir no relacionamento familiar. Pode ler aí em Hebreus 12:15. A mentira é uma das piores interferências. Os familiares não devem mentir um para o outro. O diálogo entre eles precisa ser franco e todo tipo de rodeio precisa e deve ser evitado. Cara, a mentira, ela destrói qualquer tipo de relacionamento. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento familiar. A mentira, ela tem esse poder de destruir. E o pior de tudo é que a mentira, quando ela vira um hábito, ela vicia e contamina outras pessoas. Eu tenho um exemplo, assim, muito próximo de mim, de uma pessoa que era muito gente boa mesmo, mas era mentiroso. Meu pai do céu. E o pior não era isso, é que ele acreditava nas mentiras que ele contava. E quem estava perto, quem mais convivia, sabia que era mentira, mas ouvia as mentiras e o pior, acabava reproduzindo as mentiras. Você conhece alguém assim? É doideira, né? Mas aí com o tempo, essa mesma pessoa, de tantas e tantas mentiras, acabou ficando sem ninguém por perto, porque as pessoas não gostavam muito de conviver, sabe? Sempre gerava confusão, briga, intriga, e ninguém gosta de ficar em ambientes assim. E não é diferente dentro da sua casa. Se você for essa pessoa que sempre está mentindo, sempre inventando história, você pode ter certeza que em algum momento vai ter consequência pra você, e ninguém gosta de conviver com mentiroso, tá? Isso sempre vai destruir relacionamentos. Grave isso com você. Vamos lá. Hoje a lição é bem extensa. Já estamos indo pro final, tá? Comunicação e perdão. Quem não aprende a amar, não consegue perdoar. O perdão é a maneira de tornar possível a convivência familiar, pois todos nós erramos, e mesmo sem querer, podemos ofender aqueles que estão próximos de nós.
Quando o ofensor pede perdão e quando o ofendido libera, abre-se um caminho para um relacionamento saudável. Todavia, para que esse processo seja efetivado, não basta sentir vontade de perdoar. É preciso expressar esse desejo por meio de palavras e atitudes. É pela comunicação que os relacionamentos são restabelecidos. Então, se aconteceu alguma coisa dentro da sua casa e você está chateado com alguém, esse é um momento, porque não vale a pena você ficar brigado, não vale a pena você ficar chateado e triste. É importante você ir pedir perdão e liberar perdão também, para poder ter paz dentro da sua casa e bom relacionamento. Só que o liberar perdão e o pedir perdão, ele também faz parte dessa comunicação. Você precisa se comunicar, porque não tem como a pessoa ela adivinhar que você perdoou, ou não tem como a pessoa adivinhar que você está pedindo perdão. Em algum momento você vai ter que tomar uma atitude e até essa pessoa e se comunicar com ela. Por isso é muito importante. Dicas para uma comunicação eficaz. A comunicação eficaz exige que as pessoas envolvidas no diálogo estejam dispostas a ouvir antes de responder. Para que o assunto da conversa seja plenamente compreendido, elas não devem apressar-se para falar. Além disso, é possível discordar da opinião de alguém sem brigar. Basta colocar-se de forma branda e bondosa. A comunicação no lar só poderá ser fortalecida se os membros da família buscarem compreender a opinião do outro. As diferenças precisam ser respeitadas. Ninguém deve retribuir mal por mal. O marido tem de preocupar-se com os interesses da sua esposa e a esposa tem que se preocupar com o interesse do marido. Os pais têm de prestar atenção nos interesses dos filhos. Agindo dessa forma, todos serão abençoados pelos bons frutos que uma comunicação eficaz é capaz de produzir. Sempre, é claro, segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Ok? E aí a gente vai partir para a conclusão, para a gente finalizar aqui a nossa lição. Eu já falei demais. E vamos lá. Precisamos reconhecer a importância das orientações bíblicas na comunicação familiar. Em primeiro lugar, nosso lar precisa buscar as orientações do Senhor, as quais podem ser encontradas nas Escrituras Sagradas. Depois, nossos familiares precisam abrir mão dos costumes e hábitos que os impeçam de comunicar-se de modo saudável. Somente dessa forma será possível viver em conformidade com os planos que o Senhor tem para a nossa família. Então, gente, a gente conclui aqui a nossa lição e conseguimos ver a importância de manter um diálogo dentro de casa. Você que estiver em casa, agora nesse período aí de quarentena, não gasta seu tempo só assistindo Netflix, não. Vai conversar com sua mãe, vai falar com seu pai, troca uma ideia com seu irmão. Aproveita esse momento para gerar diálogo entre vocês. E se por acaso alguém tiver tendo conflito dentro de casa, esse é o momento e a oportunidade que Deus está te dando para se reconciliar e viver em paz, porque não tem nada melhor do que a gente viver em paz na nossa casa, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigada para você que assistiu o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar e que você continue firme, se dedicando a isso aqui, ó, a palavra de Deus. Beleza? Então,